Olá! Hoje vamos fazer uma análise profunda de uma dinâmica que tem ficado muito clara para quem observa de perto. A dos grupos formados por ex-membros da nossa organização. Exato. E o ponto de partida é entender a lógica por trás do que une, ou melhor, do que desune essas pessoas. Existe um contraste que é, assim, gritante. Um contraste entre a fragmentação de quem sai e a unidade de quem permanece. E é fascinante como essa narrativa se constrói, sabe? Ela é toda baseada em opostos. De um lado, o caos, do outro, a ordem. Desunião contra unidade. E para dar força a essa ideia, há uma metáfora bíblica que é muito poderosa e serve de base para tudo. A Torre de Babel. Certo, então vamos começar por aí, por essa imagem. É impressionante como os grupos de ex-membros se tornaram de fato uma Torre de Babel apóstata moderna. É a analogia perfeita. A referência, claro, é lá de Gênesis. Humanidade toda unida, falando uma só língua. Decide construir uma torre para chegar ao céu. Um desafio, né? E a resposta de Deus é confundir as línguas. E o resultado é o caos, a incompreensão total, a dispersão. E essa imagem se aplica perfeitamente ao cenário atual dos dissidentes. A ideia era buscar liberdade, pensamento crítico. Mas não foi isso que eles encontraram, né? Pelo contrário, o resultado foi uma confusão de vozes, uma cacofonia. A expressão que se usa é ótima. Uma salada teológica. Uma salada, é verdade. E isso fica muito claro em exemplos concretos. Não são pequenas divergências, são abismos. Em questões fundamentais. Sim, a própria Bíblia, por exemplo. Para alguns, ela ainda é a palavra de Deus. Para outros, virou motivo de piada, de ridicularização. A mesma coisa com o conceito de Deus. Alguns ainda mantêm a fé em Jeová, mas outros, viraram panteístas, agnósticos, ateus. Ou, numa expressão bem do nosso tempo, místicos de Instagram. E o interessante é o enquadramento que se dá a essa diversidade. Se você pensar bem, era de se esperar que pessoas com um pensamento livre chegassem a conclusões diferentes. Sim, seria o resultado natural. Mas na prática, isso é a prova do fracasso, da total confusão. A variedade de crenças não é vista como liberdade, mas como desorientação. A falta de um rumo único. E isso desce a um nível de detalhe teológico muito específico. Por exemplo, a discussão sobre o nome divino, Jeová. Essa é clássica. Pois é. Dentro desses grupos tem gente que defende com unhas e dentes que o nome tem que estar no Novo Testamento. Enquanto outros dizem que isso é um erro, que o foco total deveria ser o nome de Jesus. É uma discussão técnica, mas que mostra a tese principal. Não existe uma base doutrinária comum. Cada um puxa para um lado. E aí está o ponto central. A questão não é o direito de alguém ser ateu ou acreditar no que quiser. Não é isso. A questão é a ausência de um alicerce, de um fundamento que permita construir algo coeso, duradouro. A crítica parte do pressuposto de que o objetivo deveria ser formar uma nova comunidade de fé. E a própria metáfora da Torre de Babel já embute isso. Era um projeto coletivo. Um projeto de construção. Que fracassou. E a analogia é que os dissidentes também tinham um projeto: construir algo com seu conhecimento livre. Mas, como falam línguas teológicas diferentes, o resultado é um show de horros doutrinários. A construção ruiu antes de começar. E essa imagem do caos levanta uma pergunta óbvia, né? Com certeza. Se o cenário é essa confusão toda, onde ninguém concorda com nada, por que esses grupos ainda existem? O que mantém gente tão diferente junta? Se não é uma crença em comum... Discussão para outro campo. A única argamassa que une todos eles é um sentimento. Um ódio obsessivo, quase doentio, contra a liderança da organização, contra o corpo governante. Essa é uma afirmação muito forte. Basicamente, a identidade desses grupos não se constrói em torno de algo positivo, de um nós acreditamos nisso. Não. Se constrói em oposição. Nós somos contra aquilo. E essa é uma virada crucial no argumento. A gente sai do campo da teologia, das ideias... E entra no campo da psicologia, quase da patologia. Não se argumenta mais que os dissidentes estão teologicamente errados, mas que estão emocionalmente desequilibrados. A crítica vira o propósito de vida... Exatamente. Vira uma moeda social nesse ambiente online.
o que gera validação, o que rende palminhas e likes. Não é a coerência da sua nova crença. Longe disso, o que gera engajamento é o ataque, a denúncia, a exposição de supostos erros da antiga religião. O que sugere que tudo é mais performance do que uma busca sincera por verdade. E a analogia para isso é de um reality show da apostasia. Nossa, essa é boa. É. E nesse reality, o prêmio da semana vai para quem? Para quem apresenta a heresia mais cabeluda, a crítica mais ácida. É uma imagem que pinta a motivação como uma competição por atenção, não como uma jornada espiritual. E para esse quadro fica ainda mais impactante, a narrativa precisa de um contraponto. Precisa mostrar o oposto desse caos. Sim, depois de pintar esse cenário de desunião, o foco muda. A câmera se vira para mostrar as testemunhas de Jeová. E se a palavra-chave antes era confusão, Aqui a palavra é uma só: unidade. e esse contraste é a principal ferramenta a partir de agora. A organização é descrita como um povo unido globalmente. Uma só fé, uma só esperança, uma só mensagem. E não é algo abstrato. A ideia é que não importa onde você vá, Seja num salão do reino em Fortaleza, em Tóquio, em Nairobi. você vai encontrar a mesma harmonia, os mesmos ensinamentos, a mesma linguagem espiritual. A mensagem é clara. Enquanto os dissidentes estão perdidos na confusão de suas línguas, Dentro da organização existe uma língua única, que transcende cultura, raça, tudo. e o ponto crucial, essa unidade não é apresentada como um sucesso administrativo. Não, de jeito nenhum. Ela é enquadrada como algo de origem divina, com base teológica forte. Cita-se a oração de Jesus em João 17, 21, para que todos sejam um. E a unidade global é apresentada como um cumprimento literal dessa oração. E vai além. Conecta-se isso com o mandamento de Jesus em João 13:35. Por isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor entre si. A lógica é simples. O amor gera paz e unidade. E essa unidade visível seria a marca de identificação dos verdadeiros cristãos. A prova de que Deus está agindo ali. Se a gente conecta os pontos, a estratégia narrativa fica muito clara. Fica, né? Ao descrever a unidade em termos tão elevados, como cumprimento de profecia, cria-se uma escolha de preto no branco. Um binarismo radical. Exato. De um lado, a Torre de Babel. Caos, confusão, ódio. Do outro, um povo pacífico, unido pelo amor, em resposta a Jesus. Não tem meio termo nesse quadro. Ou você tá na ordem, Ou na desordem. A unidade vira a própria evidência da verdade. E a desunião, a evidência do erro. A escolha se torna autoevidente. e a análise não para por aí, né? Ela se aprofunda na mentalidade, na psicologia do espírito rebelde. Sim, descreve os críticos ativos como pessoas presas numa obsessão. A descrição é bem gráfica. Acordam, pensam nas TJs, almoçam falando das TJs, gravam vídeos sobre as TJs e antes de dormir, mais TJs. A sugestão é que eles nunca seguiram em frente. Ficaram emocionalmente acorrentados à religião que abandonaram. A vida deles continua girando em torno dela, só que pela via da oposição. E aí vem uma grande ironia, que é apontada com muita precisão. A de seguir homens. Exatamente. Muitos dizem que saíram por isso. Mas o que eles fazem? Acabam trocando a liderança da organização Por canais de YouTube de homens ressentidos. ou perfis de ex-anciãos que vendem apostasia em pílulas diárias. É uma crítica sutil. A busca por autonomia intelectual levou, na verdade, a uma nova forma de dependência, de fontes movidas por sentimentos negativos. E que sentimentos seriam esses? A análise é bem direta. Sim, o combustível emocional dessa militância é uma mistura de ressentimento, vitimismo e o que se chama de narcisismo espiritual. Aquela ideia de se sentir especial, iluminado, por ter descoberto a verdade que os outros não veem. E a falta de paz interior é apresentada como uma característica que define esse estado. Tem uma frase que amarra tudo isso de forma demolidora. Paz não dá clique. Essa frase é um argumento inteiro. Com certeza. Ela sugere que a produção de conteúdo crítico não vem de uma convicção real, mas da necessidade de engajamento online. A paz interior, a resolução pessoal, isso não gera o mesmo retorno em atenção. Então,
o conflito precisa ser constantemente alimentado. O que, no final das contas, deslegitima a crítica na sua raiz. O debate deixa de ser sobre o mérito das acusações e passa a ser sobre o estado emocional de quem critica. A pergunta muda de o que está sendo dito para por que essa pessoa está dizendo isso. Ao atribuir a dissidência a ressentimento e narcisismo, o argumento se imuniza contra qualquer contestação. Não importa se a crítica tem base ou não, porque a fonte estaria contaminada. A agitação vira prova da falsidade e a paz prova da verdade. É um enquadramento muito eficaz. Recapitulando, então. O cenário que se desenha tem duas regiões bem distintas. De um lado, a Torre de Babel, dos ex-membros. Um lugar de caos, fragmentação e movido por ressentimento. E do outro lado, o mundo das testemunhas de Jeová. Um lugar de unidade global, paz, harmonia, tudo apresentado como prova da bênção divina. A força do argumento está toda nesse jogo de opostos. Sim, a escolha que se apresenta é radical. Ou se está na confusão, no barulho dos caça-likes, ou se está na ordem e na paz guiada por Cristo. É uma conclusão que parece ser a única possível. O que nos deixa com uma última reflexão. Pois é. E essa análise toda levanta uma questão importante, que vai além deste caso específico. Em qualquer grupo muito coeso, seja religioso, político, quanto da identidade coletiva vem das crenças em comum e quanto vem da oposição a um outro, a um inimigo. E mais importante, quando alguém deixa um ambiente desses de altíssima coesão, a fragmentação que se segue é só o resultado natural da liberdade de pensamento, cada um indo para o seu lado. Ou será que ela diz algo mais profundo? Tanto sobre a natureza do grupo que foi deixado para trás, quanto sobre o perfil daqueles que decidiram sair.